Se pararmos para pensar na etapa da educação infantil, existe um jeito certo ou errado de planejar? Hoje eu não vou te dar uma resposta para essa pergunta e sim propor algumas reflexões por meio de algumas práticas que eu acho essenciais que todo professor deveria ter na hora de planejar. Quer saber quais são? Fica comigo nesse vídeo. Olá, meu nome é Soraya e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou propor a reflexão sobre algumas práticas que nós podemos colocar no nosso dia a dia na hora de fazer o planejamento para a educação infantil. Claro que também vale para o ensino fundamental. E para isso, a minha primeira sugestão, que eu sei que você sabe e que eu acredito que a maioria das pessoas faz, é olhar os documentos que nós temos que nos norteiam na hora de planejar. O primeiro e mais essencial deles é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vai nos trazer os campos de experiência e os objetivos para cada etapa da educação infantil. Então, na BNCC, você vai encontrar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada etapa, para cada idade e faixa etária da educação infantil. Para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas. É observando essa documentação pedagógica, tanto da escola quanto da rede e a base nacional, que nós conseguimos ter toda essa base realmente do que nós precisamos desenvolver, quais são as habilidades que as crianças precisam desenvolver em cada faixa etária. Então, depois que você observou, olhou com atenção o que a documentação te pede, é hora de olhar com atenção como é a sua turma, quais são as crianças que você tem contato, quais são as necessidades do seu grupo. Para isso, é um momento de observação mesmo, porque as crianças elas são extremamente sinceras e elas contam tudo pra gente. Pode ser contando diretamente ou por meio do jogo simbólico, dos jogos de faz de conta, das brincadeiras que elas fazem, nós conseguimos observar muitas coisas. E as crianças elas vão relatar de uma forma ou de outra, seja verbalmente ou pelas suas ações, aquilo que lhes chama a atenção, aquilo que as encanta, que lhes desperta a curiosidade. Como a Catherine Lecure falou no seu livro Educar na Curiosidade, é a curiosidade que move a criança no mundo, que a faz conhecer as coisas. Então, por que não utilizar aquilo que desperta a curiosidade das crianças para desenvolver as habilidades necessárias naquela faixa etária? E foi observando as minhas crianças que no ano passado eu fiz 2 planejamentos que deram muito certo na minha turma. Essas 2 ideias surgiram das crianças. Elas sempre comentavam comigo sobre os heróis que elas gostavam e também, em um momento, elas comentaram sobre os piratas. E eu pensei, por que não trazer essa temática para a sala de aula, para a escola e propor atividades que desenvolvam as habilidades que eu precisava desenvolver com as crianças, mas por meio dessa ludicidade. Deu tão certo que as crianças ficaram comentando sobre os piratas e sobre os heróis pelo resto do ano letivo. Inclusive, eu compartilhei aqui no canal essas 2 ideias, o plano de aula sobre piratas e o plano de aula sobre heróis, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa assistir depois. Certo, nós já pensamos sobre a documentação pedagógica, nós já observamos os nossos alunos em todos os momentos da sala de aula, agora é o momento de anotar tudo. Anotar tanto no momento que nós estamos fazendo essa análise da documentação pedagógica, nós precisamos estar ou com papel e caneta, ou até mesmo no computador, se você é mais tecnológica, você pode pegar, abrir um documento no computador e anotar tudo o que você acha importante. Tudo o que você acha importante você vai anotar, mesmo que naquele momento uma coisa não faça ligação com a outra. Porque tendo anotado você não corre... Porque tendo anotado você não corre o risco de esquecer. Então, você vai anotar tudo o que você acha importante na documentação pedagógica, levando em consideração que tudo que está ali você precisa desenvolver, mas você pode fazer algumas observações, fazer alguma divisão de em qual momento você vai inserir qual habilidade. E também você vai anotar coisas sobre as crianças, informações sobre as crianças. Então, no momento que elas estiverem brincando de forma livre, como assim, com jogos, no parque, é interessante que você tenha algum papel, alguma coisa para anotar sobre as crianças. E aquilo que vier na sua cabeça, você viu uma criança falando sobre tal coisa, ou ela veio falar com você sobre aquilo, ou você viu que uma criança se interessa muito pelas cores de algum objeto, ou ela fica observando o céu, as nuvens, enfim, tantas coisas que nós podemos observar e anotar que
dá uma ideia muito legal para o nosso planejamento e às vezes no momento a gente não pensa sobre isso. Mas anotando e depois com calma, você sentando para fazer o seu planejamento, você retoma as suas anotações e vê o que você consegue encaixar no seu planejamento. Eu vou dar um exemplo para vocês nessa parte de anotações, como é importante. Eu fiz uma leitura para as minhas crianças, que é A Festa no Céu. É um livro que eu amo demais, então eu sou suspeita para falar. Depois que eu fiz essa leitura, nós conversamos, eu fiz toda a atividade do dia. Eu fiz essa leitura para que a gente pudesse estudar a relação do dia e da noite, porque aqui nesse livro tem um momento aquele dia, depois a festa no céu é à noite, enfim, eu queria que elas prestassem atenção nisso. Ok, fiz a leitura, conversamos, fizemos a atividade do dia e depois eu deixei um momento livre de massinha. E aí eu peguei novamente o livro e comecei a folhear. Junto com as crianças, eu sentei ali com elas e elas começaram a observar o que eu estava fazendo. E uma ou outra vinha até mim e falava: "Ai, olha só que legal, tem uma coruja aqui que está lendo, você viu, prof?" Eu falei: "Ah, que interessante." E elas foram vendo aqui comigo. E elas viram que tinha alguns animais que estavam tristes e outros não. E nós fomos conversando. Naquele momento elas estavam brincando de massinha, uma ou outra vinha até mim e fazia alguns comentários sobre o livro. E eu peguei o meu caderno e fui anotando tudo aquilo que elas iam me falando sobre aquilo que elas estavam observando. E até mesmo, assim, o momento que elas não estavam falando nada, eu fui observando aquilo que no livro, às vezes a gente não presta atenção, porque a gente acaba passando. E aí eu fui fazendo muitas anotações. Primeira coisa de todas, aqui o livro da Festa no Céu tem muitos animais. Então eu peguei e anotei todos os animais que tinha aqui, que dava para fazer alguma atividade. Depois eu fui observando os detalhezinhos do livro. Por exemplo, bem aqui no canto, nós temos um caracol, uma formiga e um barquinho de papel. E eu fiquei pensando, barquinho de papel, dobraduras, podemos desenvolver muitas atividades, muitas habilidades por meio disso. E eu fui virando e pensando em todas as oportunidades de aprendizagem que este livro, essa história, poderia trazer. E foi pensando neste livro, nessas ideias que as crianças me deram e também naquelas que eu tive, nos insights que eu tive, e com todas as anotações que eu fiz naquele dia, que eu consegui fazer o planejamento da semana seguinte, com base nesse livro e com a temática que eu já tinha preparado. Certo, já pensamos então sobre a documentação pedagógica, que é muito importante, que vai nos nortear na nossa prática. Depois, nós fizemos a observação de todo o grupo e essa observação é constante, não é em um dia, depois ok. Todos os dias nós devemos ter esse olhar atento para o que as crianças nos trazem, para aquilo que as aflige e para aquilo que as encanta, porque é a partir daí que nós conseguimos ter as ideias que são melhores para aquele grupo. Então nós já olhamos a documentação, já observamos a turma, já anotamos muitas coisas, tanto no papel quanto no computador, no celular, naquilo que você quiser, mas você precisa anotar, porque são essas ideias que nos vêm no dia a dia, que podem fazer a diferença na hora do planejamento. Depois de todo esse percurso que nós fizemos até aqui no vídeo, nós precisamos ter uma formação contínua. E essa formação pode ser por meio de uma especialização, ou de uma palestra, ou de um curso, ou de livros. Enfim, tem muitas formas de aprender sobre as crianças. E hoje eu vou sugerir 2 livros que foram essenciais nessa minha transformação como professora. O primeiro livro é Educar na Curiosidade, da Catherine Lacour. Eu já fiz desenho dele no canal. Esse livro é muito importante para que a gente consiga observar e olhar a criança como protagonista da educação e também observar e entender como que essa criança aprende, sabendo que é por meio da curiosidade que ela vai se mover no mundo. A Catherine fala que é a curiosidade que é o motor interno da criança, que ela se encanta naturalmente com as coisas, que a gente não pode deixar que a criança perca esse encantamento sobre as coisas. Então, vale a pena a leitura. E eu também indico, da mesma autora, o livro Educar na Realidade, que faz uma reflexão sobre como nós podemos trabalhar com as crianças de uma forma mais eficaz, levando em consideração o encantamento que elas têm naturalmente sobre o mundo que as rodeia. Então, esses 2 livros, eles são essenciais. Eu acredito que todo professor deveria ler para fazer essa reflexão sobre a criança, sobre o desenvolvimento infantil. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo
um link para compra, e se você fizer a compra por meio desse link, você ajuda aqui o canal. As dicas aqui do vídeo não são dicas novas, mas elas são dicas extremamente importantes para que a gente reflita sobre a nossa prática. Coloque aqui nos comentários o que mais você acha importante levar em consideração na hora de fazer o seu planejamento da educação infantil. Vou adorar saber quais são as suas sugestões também, e assim nós ajudamos uns aos outros. Muito obrigada por assistir e até mais!